Queridos professores e professoras da Rede Estadual de Ensino, professores de língua inglesa da Diretoria de Ensino de Franca, eu faço todos bem-vindos à nossa TPC coletiva deste dia e, mais uma vez, falando sobre o conteúdo curricular de língua inglesa, especificamente. E é uma grata satisfação poder estar com vocês novamente falando da nossa disciplina, uma maneira de nos mantermos conectados, mantermos nosso vínculo através da TPC. Podemos falar de assuntos específicos do nosso componente curricular, que eu acho muito importante e gratificante também. E eu gosto de lembrar sempre que nós estamos trabalhando muito, trabalhando assoberbadamente, a maioria de nós trabalhando muito mais do que já trabalhávamos no período de aulas presenciais, principalmente porque precisamos estudar, conhecer coisas novas, ferramentas tecnológicas, plataformas, aplicativos. Precisamos refletir e aprender também junto com os nossos alunos maneiras eficientes de mantermos nosso vínculo com eles e também de utilizarmos essas plataformas para o nosso benefício, para o benefício do ensino, o benefício da aprendizagem dos nossos alunos. Mesmo na diretoria de ensino, fora dela, trabalhando remotamente, em teletrabalho, ainda continuamos acompanhando as escolas, acompanhando as instituições parceiras, acompanhando o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, continuamos preparando material para as ATPCs, estudando as ATPCs, acompanhando as ATPCs das escolas na terça-feira, na quarta-feira, que é o dia da ATPC de linguagens, no meu caso, mas nós assistimos também as outras ATPCs dos colegas, até para aprender com eles também. E temos então nos apoiado dessa forma e trabalhado dessa forma. Continuamos trabalhando muito aqui na diretoria de ensino, tanto quanto vocês têm trabalhado em casa, junto com seus colegas nas suas sedes, das suas escolas, junto com seus alunos. Tem sido um momento difícil, mas muito gratificante, como eu sempre digo, um momento de muita aprendizagem, um momento de aprender e de aproveitar esta oportunidade. Já peço desculpa antecipadas pelas falhas que com certeza haverão da minha comunicação com vocês através desse vídeo e eventuais falhas que estão fora do nosso controle, como ruídos dos carros que passam na rua, e também barulhos da casa, como vocês têm aí na casa de vocês, eu também tenho aqui. Então peço já desculpa por essas falhas, principalmente pelas minhas falhas pessoais na questão de domínio da tecnologia e do próprio domínio também do discurso, de falar com vocês aqui. Espero que o que eu fale seja apropriado e seja tão bom para vocês quanto foi para mim. Falando em aproveitar esta oportunidade que nós estamos tendo com a pandemia, de apresentação, uma citação do Thomas Edison, que diz assim, "Opportunity is missed by most people because it's dressed in overalls and looks like work." Bom, essa citação é atribuída a Thomas Edison, eu realmente não sei, posso afirmar que foi ele que disse, mas eu achei muito oportuno, muito interessante. E realmente, às vezes, as oportunidades elas não vêm num buquê de flores, não vêm vestidas de coisas agradáveis, doces, passeios, churrasco. Muitas vezes as oportunidades, e na maioria delas, elas vêm vestidas de trabalho, elas vêm vestidas de uma forma que não é exatamente como nós esperamos. E o Thomas Edison, vocês sabem, ele é conhecido como o pai da lâmpada elétrica, o inventor da lâmpada elétrica, lâmpada incandescente, na verdade. Mas ele era um ser inventivo, uma genialidade incrível que influenciou o cinema da sua época. Ele nasceu no começo do século XIX, então da metade do final do século XIX até o começo do século XX ele foi um grande cientista, inventor, influenciador. Ele tanto inventou novas tecnologias para sua época, quanto aperfeiçoou aquelas que já existiam, por exemplo, do telefone, que já existia, mas ele aperfeiçoou muito material de cinema, maquinário de cinema, ele aperfeiçoou e inventou. E então ele aproveitou as oportunidades que vinham vestidas para ele com um macacão e pareciam como trabalho. Os objetivos da nossa TPC de hoje
são exemplificar uma situação de aprendizagem, uma situação de atividade adaptada para o período de distanciamento social. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é ver uma parte, uma fatia só, um extrato de uma situação de aprendizagem, ou seja, uma atividade. Vamos pensar um pouquinho de como adaptá-la para esse momento de aulas remotas, mas nós vamos ver outros aspectos dessa atividade também, que dizem respeito na nossa forma de ensinar, as possibilidades de contactarmos os alunos através da aula remota, usando essa atividade como exemplo. E como as atividades são desenvolvidas com o intuito de usar os objetos de conhecimento para o desenvolvimento de habilidades, elas também podem ser utilizadas para o desenvolvimento de competências socioemocionais. E é isso que nós vamos tratar um pouquinho também, de como localizar, quais as possibilidades que nós temos de localizar as competências socioemocionais em uma atividade e as outras possibilidades que nós temos de apresentar para os alunos, ajudá-los a desenvolver competências socioemocionais nas atividades já existentes no caderno, com o uso, o aprimoramento, modificação dessas atividades, ou então com atividades autorais, que nós mesmos vamos criar, o que já vamos aproveitar de material que nós já temos, de aulas que temos desenvolvidas, que sejamos os autores dessas atividades e, além de desenvolver as habilidades esperadas para cada ano e série com essas habilidades, com esse trabalho autoral, também podemos incluir e devemos incluir, como pede a BNCC, né, e como o nosso currículo paulista também tem como base a BNCC e os seus princípios, então também pede para que ajudemos os alunos a desenvolver então competências socioemocionais. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também hoje. Quais os materiais que nós vamos usar na nossa conversa de hoje? Nós vamos usar o caderno do aluno de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental, o volume 2, ou seja, do 2º bimestre. Vamos utilizar também o caderno do professor da mesma série e ano, né, para fazer um contraponto, fazer uma análise entre os dois. Na verdade, é para observar o que cada um traz com relação à mesma atividade. Isso você já tem feito bastante, mas é bom a gente rever também, né, esse aspecto, né, de como cada livro apresenta a atividade e se isso faz realmente diferença para nós. Nós vamos também utilizar o quadro de habilidades essenciais do 2º bimestre. A gente sabe que o quadro de habilidades, as habilidades essenciais, foram habilidades selecionadas de todas as habilidades gerais do ano, série e bimestre, né? Então do 2º bimestre, do 7º ano, tem um número de habilidades gerais, e dessas habilidades gerais foram selecionadas essas habilidades essenciais que nós vamos ver. Então nós vamos utilizar o quadro de habilidades, os cadernos do professor e do aluno para o nosso estudo de hoje. A ideia aqui de trazer essa análise, né, e dessa atividade não é de ter a pretensão de um trabalho perfeito e nem mesmo de ensinar o professor como trabalhar, né? Mas são na verdade provocações. O que eu gosto de fazer e quero fazer com vocês aqui hoje novamente é, através desse trabalho, através desse nosso contato, dessa nossa ATPC, provocar vocês, né, despertar vocês para reflexões individuais a respeito do seu trabalho, do que já tem sido feito, do que é possível ser feito, do que será feito a partir dessa nossa conversa de hoje. Aqui estão as habilidades então, que eu selecionei, né, que estão lá. Eu fiz esse slide justamente para mostrar, né, que elas estão apresentadas desta forma lá na tabela, né, no quadro de habilidades essenciais que nós recebemos com todas as disciplinas, né, inclusive, né, tem a coluna lá de inglês e foi retirado de lá então. E também para falar que aqui, né, o meu foco é só na habilidade. Eu citei alguma coisa na última ATPC falando que o que mais importante é a habilidade, né, porque o objeto de conhecimento ele pode mudar
As outras partes, né, quais são, da apresentação da habilidade também não são meu foco agora. O meu foco é exatamente a habilidade, porque ela pode ser desenvolvida com qualquer objeto de conhecimento, e consequentemente então vou mudar as outras partes da descrição da habilidade, né? E então ficaram aí a 09 e a 011 as habilidades a serem desenvolvidas, a serem localizadas no caderno. Onde eu localizei essas atividades? Bom, a primeira habilidade eu localizei na atividade 4. A atividade 4 era assim que se apresenta no caderno do aluno. Então ela tem a parte A e a parte B. O caderno do aluno não traz maiores informações de como ela deve ser desenvolvida, mas a gente entende que o aluno tem que olhar para o primeiro quadro e tem que localizar uma informação desejada, né? E neste momento não precisa, mas o professor pode requerir, aí não diz que ele tem que selecionar essa informação, seja grifar, fazer qualquer coisa, mas o professor pode dar instruções de que o aluno tenha que fazer algum apontamento do que ele está entendendo dessa atividade, né? Dessa parte, porque essa atividade também vai ser usada de outra forma depois com as palavras que estão em negritos, né? Em negrito. Então, quer dizer, eu posso entender que essa habilidade, a 09, ela está não só nessa parte, na atividade 4, mas numa outra atividade que será pedida mais adiante, né? Será desenvolvida mais adiante. Então, primeiro, na parte A, o aluno vai selecionar, então, o que aconteceu na Nova Zelândia, e na parte B, o que aconteceu no Brasil nas respectivas datas aí do passado, né? E observando isso, é isso que traz o caderno do aluno. Vamos ver o que traz no caderno do professor, se tem mais detalhes, se facilita mais para o professor. E também para o aluno, né? Se o professor usar a descrição do que vem lá, né? no caderno do professor. O professor precisa usar essa descrição? O professor precisa usar essa sugestão de desenvolvimento de aula? Não necessariamente, né? Mas ele tem que estar consciente de que ele precisa contemplar as habilidades selecionadas para aquele ano e série. As sugestões que tem aqui são mais ou menos o que eu já falei antes, né? Então o professor sugere que seja trabalhado em par, né? Que os alunos então façam a leitura e localizem o que aconteceu, né? Na Nova Zelândia e no Brasil. Ele faz levantamento de hipóteses com os alunos, levantamento de conhecimentos prévios, né? Perguntas para ver se o aluno entendeu a informação que está naquelas duas tabelas, né? Depois eles vão fazer então a identificação daquelas palavras que estão em negritos, né? E também discutir sobre elas, qual é a classe gramatical, se elas estão no presente, se elas estão no passado. Então aí já é selecionar, né? As palavras estão selecionadas na verdade, mas é selecionar, né, uma informação no texto, né? Informação desejada no texto. Depois que eles fizerem isso, trabalhar o vocabulário, o professor vai trabalhar os cognatos, os falsos cognatos, vai tirar o máximo que puder dos alunos do conhecimento que eles têm, só para depois então interferir para ajudá-los a entender bem aquela atividade. Eles vão passar então para a atividade seguinte. Vejam que não está descrito aí, né? A gente tem a atividade A e B só, então a gente, se bater o olho rapidamente, se não parar para pensar, vai achar que toda essa descrição, todo esse passo a passo é só da atividade A e B. Mas os dois últimos pontos ali, que não estão identificados, né, a não ser por esse espacinho que tem, são da atividade C, que em pares, novamente, eles devem desenvolver o diálogo. Então, como é que ela é apresentada para o aluno? Dessa forma, né? Dessa forma. Então, já tem ali essas perguntas pré-definidas, né? Os alunos praticam as perguntas. E aí, então, dessa forma, eles conseguem contemplar, conseguem realizar, desenvolver a habilidade 11, né? Que é perguntar para os colegas, né? Que é para conversar com os colegas e falar sobre a sua opinião sobre o texto lido, sobre as informações do texto lido. Então, é isso que eles vão fazer agora, né? Com base na informação das duas tabelas, eles vão conversar sobre o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, né? E vão falar e ampliando seu vocabulário e construindo frases e vão conversar sobre isso, né? Manifestando também sua opinião
sobre o que aconteceu. Essa é a atividade, então. Bom, nós vimos ali que nós conseguimos encontrar as duas habilidades, no meu ponto de vista pelo menos. Eu quero sempre que a participação dos colegas, embora não esteja sendo simultânea, mas que por favor me orientem, né, se acharam de outra forma, se entenderam de outra forma. Nós achamos as duas habilidades que eu tinha selecionado ali. Talvez nós encontremos até outras, né, mas ali eu consegui ver claramente, na minha humilde percepção, consegui ver claramente a habilidade 9 e a 11, aquela sequência de exercícios na atividade 4. Mas eu não percebi ainda nenhuma competência socioemocional. Eu não entendi que estava explícito ali uma maneira de trabalhar. Mas eu vou aproveitar a própria atividade e ali então eu vou inserir uma dessas competências. E eu decidi pela responsabilidade, que está lá no grupo da autogestão, né? E a responsabilidade é a competência que diz o seguinte, né? Qual que é como desenvolve essa competência, né? E diz lá o texto: ter habilidade. O que é a competência e a responsabilidade? É ter habilidades de autorregular o que precisa para completar as suas responsabilidades, cumprir seus compromissos, agir de maneira confiante e consistente e inspirar confiança. Então, no meu entendimento, o que está dizendo aí, você sabe aquele menino que tem responsabilidade, você fala, eu vou pedir para ele, para ela, porque eu sei que ela cumpre. Porque ela te inspira confiança, por quê? Porque ela já teve esse comportamento de completar as responsabilidades, de cumprir com seus compromissos, né? Então ela tem já essa competência desenvolvida. Então a gente, escolhendo então, já sabendo qual a competência vai querer trabalhar, aí fica mais fácil de buscá-la lá na situação de aprendizagem. E como eu já trabalhei o exercício 4, repito, eu vou tornar ele para ver como é que eu faço para trabalhar essa competência na atividade 4. Bom, busquei lá no meu caderno do professor, não vi nenhuma referência sobre habilidade, sobre competência socioemocional. Então, o que eu vou fazer agora? Se não tem nada, se não tem nenhuma referência, né? Eu vou inventar, né? Eu vou criar. Vai ser a minha parte autoral, eu vou acrescentar a essa situação de aprendizagem. E o que eu decidi fazer aqui? Então eu vou pedir para os alunos, né, imaginarem que nós estamos em 2030 e uma criança, né, de 9 anos começa a fazer pergunta para a gente sobre 2020. Baseado naquilo que está lá nos balãozinhos, na conversa que eles já tiveram, que eles já praticaram dos balões, que eles já têm, está fresquinho ainda na memória, baseado naquilo, quais perguntas a criança poderia fazer? Então, estou pedindo para eles me darem, né, sugestões de perguntas que a criança poderia fazer com relação a 2020. Eu vou escutar o que os alunos estão fazendo, eu vou anotar da melhor forma possível, se possível uma anotação que eles possam ver também, mas eu vou, de qualquer forma, anotar, vou pedir para eles anotarem também e vou ajudar direcionando para que eles cheguem a umas perguntas mais ou menos assim, né? O que aconteceu em 2020? O que você fez na quarentena? O que você fez para proteger você mesmo, para proteger os outros, ou quais eram as suas responsabilidades, né? E aí então a gente pode escrever uma lista embaixo do título responsabilidades. Seria, no meu caso, o que eu preferiria fazer. E depois então, que nós já trabalhamos vocabulários, entendemos melhor, ia pedir para eles, né? Então, incluir essas perguntas lá no diálogo que eles fizeram antes e vamos repetir de novo o exercício e já com essas perguntas inseridas no exercício. Então aí eles identificaram, através desse diário, responsabilidades, né, que eles devem ter hoje para poderem falar sobre elas lá em 2030, do que eles fizeram, de qual atitudes responsáveis eles tiveram para ajudar a combater essa pandemia nesse período. Então acredito que dessa forma consegui inserir a competência socioemocional numa atividade já pronta, que não foi eu que fiz, mas que eu estou trabalhando, né, com ela de acordo com a sugestão, né, do caderno do professor, desenvolvendo a atividade com os meus alunos, contemplando as habilidades essenciais e também agora, com uma ajudinha minha, né, com uma interferência minha, conseguindo inserir então uma competência socioemocional
também nessa atividade. Não precisa ser nessa atividade, não precisaria ser nessa atividade, podia ser em outra atividade, podia ser em outro momento da aula, poderia ser um momento de exclusivamente falar sobre competência socioemocional, de trabalhar uma competência socioemocional, mas dentro de uma situação de aprendizagem, de uma lição, de uma aula, de um conteúdo, de um objeto do conhecimento, né, que seja como nós vamos chamar, mas que seja especificamente para trabalhar uma competência socioemocional. Não precisaria ser essa competência também. Então isso fica a cargo do professor. Na verdade, é mesmo pessoal a preferência do professor. O importante é que seja feito, que seja trabalhado. Nós temos agora no final, então, uma pesquisa cujo link está na descrição do vídeo, mas também tem esse QR Code para aqueles que têm, né, que preferem usar, podem usar o QR Code para serem direcionados a ela. Tem o link também nos slides, que também estão na descrição do vídeo, que podem ser baixados, mas o link está na descrição do vídeo. Essa pesquisa também é a lista de presença de vocês, então, mesmo que vocês não tenham opiniões, críticas, sugestões, têm que responder, devem responder, preencher o formulário para que seja computada a sua presença também. Eu agradeço desde já. É uma maneira de nós sabermos também como o nosso trabalho está sendo apreciado pelos colegas, e também é uma maneira também de eu atualizar os dados de vocês. Então eu conto com a colaboração e com a compreensão de vocês para preencher então esse formulário. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, peço novamente desculpas pelas falhas. É uma oportunidade que nós temos nessa pandemia de continuar nos aperfeiçoando. Muito obrigado, bom trabalho a todos, estou à disposição e manteremos contato. Boa semana, bom trabalho.